Vamos lá, agora uma pergunta, né? Como que a gente pode pensar em definir quando que dois triângulos ABC e EFG são congruentes, né? Até agora a gente definiu lá quando dois segmentos eram congruentes, né? Quando eles possuíam a mesma medida. Definimos quando dois ângulos são congruentes, né? Quando possuem a mesma medida. Então, congruência significa mesma medidas, né? Um triângulo, ele possui mais do que uma medida, né? Tem medida de lado, tem medida de ângulo, né? Então, como que a gente pode pensar em definir quando dois triângulos são congruentes, né? Tem as mesmas medidas, né? Bom, intuitivamente, o que a gente pode pensar em fazer? Se eles têm a mesma medida, é como se eu conseguisse pegar um deles e sobrepor sobre o outro, né? Fazendo com que os vértices se encaixem um com o outro, os tamanhos, né, as medidas dos lados se encaixem um com o outro e os ângulos também, né? Por exemplo, esse aqui, ó, é como se eu pegasse ele, né, o ângulo ABC, e sobreposse ele aqui em cima do ângulo do triângulo EFG, tá certo? Tá vendo? É como se fosse uma reflexão aqui do jeito que eu desenhei, não é? Então, quando eu sobrepor, o ponto C vai cair em cima do ponto E. Então, o C vai estar correspondendo aqui com E, tá? O ponto B vai cair em cima do F. E o ponto A vai cair em cima de G. Tá? Então, vou fazer essas correspondências. Então, esses pontos aqui, esses vértices, a gente vai chamar de vértices correspondentes, quando eu tenho dois triângulos que são congruentes. Tá? Então, eu tenho os vértices correspondentes, os lados correspondentes, né? Esse lado aqui vai corresponder a esse lado vai corresponder a esse, e esse lado vai corresponder a esse, né? São os lados que vão se sobrepor quando eu comparo um com o outro para ser congruente, tá? Então a ideia de congruência é quando eu consigo sobrepor um sobre o outro, vértice com vértice, lado com lado, tá? Tudo certinho. Então dessa forma a gente tem 6 características que a gente pode tirar de dois triângulos que são congruentes, né? Então se os dois triângulos aqui ABC e EFG são congruentes, o que a gente conclui? Bom, eu não consigo colocar esse lado em cima desse lado, então eu tenho que o lado AC ele é congruente ao lado EG, né? O que mais? Eu não consigo colocar o AB em cima do FG, então AB é congruente a FG, certo? E eu não consigo colocar o BC em cima do FE, então BC é congruente a FE, tá? Então eu tenho os 3 lados aqui que tem que ser congruentes. Além disso, a gente consegue a congruência dos ângulos, né? Então esse ângulo aqui, ó, tem que coincidir com esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui tem que coincidir com esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui tem que coincidir com esse ângulo aqui. Ok? Tem que ter a mesma medida, né? Então quer dizer que o ângulo A tem que ser congruente ao ângulo G, né? Que eu vou sobrepor aqui, ó, G. O ângulo C tem que ser congruente ao ângulo E. E o ângulo B tem que ser congruente ao ângulo F, tá? Então eu tenho 6 informações aqui. Quando eu tenho dois triângulos que são congruentes, a gente tem 6 informações. Aí a pergunta natural que surge é a seguinte: será que eu consigo, né, garantir a congruência entre dois triângulos apenas garantindo 3 dessas informações? E a resposta é sim. Dependendo das 3 informações que a gente pegar, vai sim garantir a congruência. A gente vai ver primeiramente agora 3 casos de congruência nesta aula, tá?
A gente vai ver 3 casos, um vai ser um axioma e os outros 2 vão decorrer desse axioma. E depois na lista de exercício tem um caso lá que eu achei muito interessante, que mostra que não é qualquer 3 informações que você pega aqui que vai te garantir a congruência, tá? Lá vai ter um caso na lista de exercício que vai falar que mesmo garantindo 3 condições dessas, vai ter triângulos ainda que satisfazem essas 3 condições, mas não são congruentes, tá? Então, atento, tá? Muito atento a esse tipo de informação, tá bom? A ordem aí não é qualquer 3 informações aí dessas 6 que vão garantir a congruência.